Bom dia, bom dia, bom dia, turma do Café com Palavra. Estamos ao vivo para mais uma live de muito aprendizado, de muito crescimento. Então você que está chegando aí, já vai compartilhando, comentando, curtindo. Você que está assistindo essa live salva, gravada, parabéns pelo seu posicionamento. Espero que você tire bastante aprendizado e que você compartilhe para muita gente essa live. Fechou? Bom dia, Lucão. Bom dia, Bárbara. Bom dia, mãe. Bom dia, vô. Gente, a minha voz hoje tá totalmente esquisita. Meu nariz tá totalmente esquisito. Mas eu tô aqui dando o meu melhor. Então tenham paciência. Porque tá brabo o negócio aqui. Tenham paciência comigo. Mas hoje o tema é o poder da entrega, tá? O tema é o poder da entrega. Então a gente vai entregar algo aqui. E o meu objetivo aqui nessa live é te fazer vencer a preocupação e a ansiedade. O meu objetivo aqui é te fazer vencer a preocupação e a ansiedade. Esse é o meu objetivo aqui hoje. Enquanto eu falo aqui, você ser liberto disso e você entregar isso para Deus. Então o que eu vou pedir para você hoje? Eu preciso de algumas coisas, então presta atenção aqui. Eu preciso que você tenha um caderno aí do lado, ou um bloco de notas, qualquer coisa. E a sua missão vai ser o seguinte. Enquanto eu for falando e você for escutando, você vai anotando aquilo que tem tirado a sua paz. Você vai anotando aquilo que tem te deixado preocupado e preocupada. Você vai anotando aquilo que tem te deixado ansioso e ansiosa. Você vai anotar tudo isso. Enquanto eu vou falando, o Espírito Santo vai revelando no seu coração algo que tem tirado a sua paz, algo que tem te deixado ansioso, algo que tem te deixado preocupado e não tem te deixado desfrutar do momento presente. Então você vai anotando isso enquanto a gente for falando, enquanto a gente for fluindo, porque a gente vai entregar isso para Deus hoje, beleza? Então, já compartilha, já curte, manda para todo mundo que você conhece aí, que você puder. Deixa eu mandar no grupo aqui também. E lá vamos nós. Então o objetivo de hoje é esse. Fazer vencer as preocupações e a ansiedade. Peço também outra coisa. Que você participe. Pergunte, comente, complemente, manda um testemunho. Porque isso, além de me edificar, isso me ajuda demais a fluir aqui na live. Porque quando alguém manda um comentário que complementa algo que eu falei ou que pergunta, eu consigo fluir mais, porque eu associo isso a alguma coisa e tem mais conteúdo. Então participe, fechou? E tenham paciência por causa do meu nariz. Provavelmente eu vou falar devagar hoje porque tá entupido, então se eu falar rápido eu fico sem ar. Então vamos devagar. Mas é o seguinte, o poder da entrega. Primeiro a gente precisa entender que recentemente eu participei de um programa e nesse programa eu falei justamente sobre entrega e renúncia. E uma das bases, a base da entrega, de você entregar algo para Deus, ou você entregar algo, enfim, entregar. A base de uma entrega é confiança. Nós só conseguimos entregar algo para alguém quando a gente confia nessa pessoa. Entregar talvez o nosso melhor, talvez uma ansiedade, talvez uma preocupação, talvez qualquer coisa. A gente entrega algo para alguém quando a gente tem confiança. Só que a base da confiança é o conhecimento da pessoa. Então, para a gente entregar algo para Deus em específico, para a gente entregar algo para Jesus em específico, a gente precisa confiar em Jesus Cristo. Mas para a gente confiar em Jesus Cristo, a gente precisa conhecer Jesus Cristo. Porque se a gente só conhecer Jesus de ouvir falar e não ter as nossas próprias experiências com Ele, a gente fica com uma fé que a gente não confia 100% porque a gente está baseado no que os outros falam e não naquilo que Jesus é de fato que está na palavra. Então, a gente precisa entender que essa é a base da entrega. Para você entregar algo, você precisa confiar.
E para você confiar plenamente, você precisa conhecer. E como que a gente conhece? Através da busca e da intensidade. Isso vai gerar intimidade. Então a equação é o seguinte, você que está anotando. Entrega, a base é a confiança, e a gente só consegue confiar quando a gente conhece, e o conhecimento vem de intensidade e de busca, que vai gerar intimidade no final. E tudo isso somado, você consegue entregar o seu melhor. Quando você confia, quando você conhece, quando você busca com intensidade, você gera intimidade para entregar o seu melhor para Deus. Então, partindo desse princípio, de que a base da entrega é a confiança, porque a gente só consegue entregar algo para quem a gente confia. E a base da confiança é o conhecimento da pessoa que a gente está entregando. A gente só consegue confiar algo a alguém quando a gente conhece essa pessoa. Você não vai entregar a chave do seu carro, da sua casa, ou qualquer objeto valioso para alguém que você não conhece, porque você não vai confiar na pessoa que você não conhece. Certo? Mas para a gente conhecer de fato, a gente precisa buscar com intensidade, que a busca e a intensidade gera intimidade. E quanto mais íntimo você for de Deus, mais relacionamento você tem. Quanto mais relacionamento, mais entrega você consegue dar para Ele. E quanto mais entrega, mais o seu fardo é aliviado. Mais a sua preocupação é sarada. Mais a sua ansiedade ela é curada. E você fica num fardo leve. Quanto mais você entrega, quanto mais você deposita, quanto mais você libera, mais leve você fica. Entendeu? Então, partindo desse princípio, a gente precisa entender, e você vai anotando aí, o que você precisa entregar para Deus. Perdão, gente. O que você precisa entregar para Deus. O que você precisa depositar nas mãos dele hoje. Talvez o que esteja te travando, ou o que esteja te pesando, seja não só a comida. Brincadeira, tá, gente? Uma brincadeira. Ai, caramba. Não seja não só a comida. Ai, caramba, viajei de novo. Seja a falta de perdão. Talvez o que esteja te travando seja a falta de perdão. A falta de liberar o perdão. Porque quando você libera o perdão, gente, ele não é simplesmente eu te perdoo. O perdão é uma liberação. O perdão é algo que você libera. E quando você libera, o seu fardo ele fica leve. Porque, Filipenses, capítulo 4, eu vou ler uma série de versículos aqui, e eu quero te dar outro conselho aqui, que essa live aqui vai ser prática, gente. Eu quero que essa live aqui, meu objetivo aqui é fazer que as suas preocupações e ansiedades sumam da sua vida e você viva plenamente em Deus. É lógico que não vai sumir da sua cabeça, mas o seu modo de agir, de se comportar e a sua postura vai ser de uma pessoa que não se preocupa, mas que tem confiança plena em Deus. Por mais que pensamentos venham tentar te fazer preocupar ou te deixar ansioso, por mais que às vezes o seu coração fique ansioso, o seu modo de postura não vai ser assim. Beleza? Versículos bíblicos são confrontos para pensamentos intrusivos. Os versículos bíblicos, eles são um modo de confronto para os nossos pensamentos intrusivos que vêm tentar nos atacar. Então, se eu tenho um pensamento, eu tô preocupado com essa questão aqui, porque, cara, tá tudo dando errado, eu tô preocupado, não, então eu vou ler aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma. E aí, o que você vai fazer? Quando você estiver sendo perseguido por esses pensamentos, você vai parar, vai pegar Filipenses 4, 6 e 8 e vai ler em voz alta na sua casa ou onde você estiver. Eu não vou andar ansioso por coisa alguma, porque eu vou em oração e súplica e com ação de graças apresentar o meu pedido para Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. E finalmente, tudo que for verdadeiro, que for nobre, que for correto, que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, eu vou pensar nisso. E aí você declara esse versículo e agora você age como você acabou de ler. Você age como tal. João, mas
mas o pensamento não, pode não sair. Pode não sair, mas começa a agir como tal e começa a treinar isso. Porque é um treino, é um exercício. Você precisa exercitar a sua fé. Isso é um ato de fé que você está fazendo. Confrontar os problemas, preocupações e ansiedades com versículos, com a palavra. Isso é algo que você precisa confrontar. E quando você confronta, você consegue entender e você não se acua disso, mas você estufa o peito e fala: eu tô aqui para enfrentar isso aqui. Eu não vou me acuar, eu não vou retroceder, mas pelo contrário, eu vou para cima disso aqui. Eu vou confrontar com a palavra. Falou, declarou, agora você age como tal. Porque tem gente que tá ansioso, tá preocupado, declara a palavra, volta a dormir, volta a fazer as coisas ruins, aí não faz sentido. A gente precisa mudar o comportamento. Isso é neurocientífico. Quando a gente muda, só de você mudar a sua postura quando está sentado, você já libera mais dopamina em você e você consegue ficar um pouco mais alerta, mais alegre. Só de você mudar a sua postura da forma que você anda, já muda seus padrões neurais para que você tenha novos pensamentos. Então a sua postura diz muito, o seu comportamento diz muito, a forma como você anda diz muito, a forma como você se veste diz muito. Quer mudar o seu dia completamente se você estiver passando por um dia ruim? Toma um melhor banho que você puder, com o melhor louvor e a música que você puder, coloca a melhor roupa que você puder e vai fazer alguma coisa diferente. Isso muda completamente o padrão em que você está e te coloca em um padrão novo. Mas por que eu estou dizendo isso? Em Filipenses diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. Então, quando a gente se sentir ansioso, aqui está dizendo para a gente orar e suplicar a Deus. E com a ação de graças, a gente apresentar para Deus os nossos pedidos. Senhor, eu estou preocupado por causa disso aqui, por causa disso aqui, por causa disso aqui. Eu preciso da sua ajuda para resolver isso. É essa relação que Deus quer que a gente tenha com Ele. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus não é ausência de guerra. A paz de Deus é ausência de perturbação e de inquietação em meio à guerra. A paz não quer dizer que não haverá guerra. Paz quer dizer que em meio à guerra, em meio à batalha, em meio à tempestade, haverá quietude, haverá plenitude, não terá inquietação. Isso é a paz. Então, em meio às ansiedades, às preocupações, os medos, os traumas, as batalhas, as guerras, as tempestades que você vem enfrentando, a paz de Deus é uma paz que não vai impedir que essas guerras aconteçam, porque no mundo nós teremos aflições, nós estamos vendo aí no mundo o caos que está acontecendo. Mas em meio a isso tudo, nós teremos paz e quietude em meio a isso tudo. Nós teremos essa paz que é ausência de perturbação em meio à guerra e não fora da guerra. Pode haver guerra, pode haver tempestade, pode haver o rolê que for, mas a paz de Deus é essa paz que guarda o seu coração e a sua mente, guarda o seu interior e te faz ficar em plenitude e em quietude em meio à tempestade e em meio à guerra. Porque existe uma diferença entre você achar que a paz ela só vem quando você está de boa na lagoa 100%. A verdadeira paz, ela não pode ser sentida, ela é um estado onde você manifesta porque em meio à tempestade, guerra, batalha, tribulação, o que quer que for que seja, você está quieto. Você está em uma paz de espírito que você consegue discernir as coisas. Essa é a paz de Deus que excede o entendimento. Então é isso que a gente tem que buscar para que o nosso coração e a nossa mente possam ser guardadas nele, para que toda preocupação e ansiedade não manifestem do interior para fora, mas que no interior a gente possa estar guardado. Só que a gente só consegue isso quando a gente busca, quando a gente suplica, quando a gente ora com ação de graça, a gente apresenta os pedidos para Deus. E a paz de Deus, que excede o entendimento, ela guardará a nossa mente. Mas para isso acontecer, tem algo que deixou aqui. Pela oração, pela súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então, com oração, com súplica, com ação de graça, a gente precisa apresentar o pedido para Deus,
para que a paz dele venha sobre a gente. Vocês estão me acompanhando aqui? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Ou eu tô indo muito rápido? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é sobre isso. Ó, Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o jugo de Jesus é suave e o fardo de Jesus é leve. O nosso jugo é pesado e o nosso fardo é pesado. E então Jesus está dizendo aqui, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo, porque eu sou manso e sou humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, você que está cansado, que está sobrecarregado, que está enfrentando batalha, que parece que a batalha não termina, que a guerra não termina. Irmão, ela não vai terminar mesmo. No mundo tereis aflições. O mundo está em caos. As coisas estão em caos. Mas, se a gente se entregar para Jesus Cristo, e se a gente aprender com Ele, e se a gente orar para Ele, e se a gente entregar para Ele os nossos pedidos, se a gente suplicar para Ele, a paz dele, que é aquilo que não é ausência de guerra, mas ausência de perturbação em meio à guerra, ela virá nos preencher. Então o mundo pode estar em caos, tudo ao seu redor pode estar em caos, mas com a paz de Deus, que excede o entendimento, quando ela toma o seu coração, você consegue discernir as coisas e você consegue resolver os problemas que estão na tempestade em meio ao seu redor. Porque você não foi tomado pela tempestade. Só que o problema é quando o nosso redor, o nosso exterior está tomado pela tempestade, está tomado pelo deserto e o nosso interior começa a ser tomado pela tempestade também. Aí é que o problema vem, porque a gente não vai conseguir discernir as coisas para resolver o exterior, para o interior ser resolvido também. Mas quando o exterior está em caos e a gente se entrega para Deus, fala para Ele o que está acontecendo, Ele nos dá discernimento, Ele nos dá o fruto do Espírito, Ele nos dá todas as ferramentas necessárias para que a gente possa estar pleno mesmo em meio à guerra, e essa plenitude, essa quietude fará com que a gente tenha sabedoria para resolver as coisas exteriores que estão em guerra. Às vezes é um problema na família, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema emocional que está no seu exterior, está tudo dando errado. Mas quando você respira, lê esses versículos, se entrega para Ele e muda a forma como você pensa, você consegue resolver as coisas de forma plena. Entende? Cara, tem algo que eu lembrei aqui que é muito bom. Mostra como é simples o problema. Se você tem um problema, primeiro, você se faz uma pergunta. Eu tenho um problema? Se a sua resposta for sim, você se pergunta de novo. Eu posso resolver esse problema? Se a sua resposta for sim, então você vai e resolve e não se preocupa. Se a sua resposta for não, então você não precisa se preocupar, já que você não pode resolver. Agora, se você responde que não tem um problema, para que você está se preocupando? Tá vendo como é simples? Se você tem um problema, você se pergunta, eu posso resolver agora? Posso. Como? Aí você vai discernindo. Não posso. Então não vou me preocupar. Então é simples, gente. Só que a gente quer deixar tudo pesado, mas é simples. Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por mais que a gente se preocupe, por mais que a gente esteja ansioso, por mais que a gente esteja com medo, a gente não pode acrescentar horas à nossa vida. O próprio salmista diz, ensina-me, Deus, a contar os meus dias, porque nós não sabemos fazer isso. Então, a gente precisa da ajuda de Deus para que a gente possa saber contar os nossos dias. Porque vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 dias fora dela. Vale mais um minuto só, 40 minutos que você fica aqui assistindo.
e ouvindo sobre Deus do que o seu dia inteiro fora disso. Só que a gente precisa levar isso pro cotidiano, pra rotina. E aqui é uma das passagens que eu mais gosto. Mateus capítulo 6, versículo 26 ao 28. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem, e são lindos. Eles não trabalham, não semeiam, e eles são lindos, os lírios do campo. É porque tem momentos, gente, que a gente se coloca igual o Jó. Ele passou por tantas coisas e reclamou de muitas delas. E a posição de Deus com Jó, ele começou a perguntar para Jó: Jó, onde estava você quando eu coloquei os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu fiz as asas das águias? Jó, onde você estava quando eu criei tal coisa? Então, quando a gente se preocupa demais, a preocupação quer dizer excesso de controle. E excesso de controle é a gente tentando controlar coisas que não tem controle. Só que aí é o seguinte: quando a gente tenta controlar tudo, quando a gente tenta ter tudo certinho, a gente está se colocando numa posição de Deus. E isso vai ficar pesado porque nós não somos feitos para isso. Nós temos que nos colocar numa posição de filhos que depende do Pai. Os lírios do campo, eles não trabalham, nem semeiam, mas eles são dependentes. Cara, as estrelas, as constelações, a asa da águia, a formiga que anda na sua casa, o urso que guia os filhos. Deus controla tudo isso. Deus colocou o instinto nos animais e a intuição nos homens para que a gente possa saber o que fazer, saber se defender, saber sobreviver. Ele cuida disso tudo. Deus que fez as constelações, Deus que fez as estrelas, Ele que posicionou. Então, quem somos nós para tentar controlar tudo e para viver preocupado com as coisas? O Lucas trouxe muito bom isso aí, Lucas. Se o filho do Elon Musk não se preocupa pelo pai dele ser rico, imagina nós que somos pai, que é dono de todo esse universo, onipresente, onisciente, e é dono do ouro e da prata. Por isso que muitas vezes nos falta apenas confiança. Só que a confiança, a base dela é o conhecimento. A gente precisa conhecer Jesus. A gente precisa entender mais sobre quem é Jesus Cristo para que a gente possa confiar plenamente. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. A minha vida mudou. Eu sou prova viva do que eu estou falando. Eu sou prova do que eu estou falando aqui. Quando a gente dedica a nossa vida em conhecer a Jesus, a nossa confiança nele aumenta. E a nossa confiança nele aumentando, a nossa fé aumenta, o nosso poder de entrega maior. E aí, gente, a nossa vida, ela se torna meio que um vento que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente se deixa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele cuida da gente. Às vezes a conta que você achava que não ia conseguir pagar, surge e você consegue pagar. Às vezes o trabalho que você queria receber, você recebe. As coisas começam a acontecer, você entra num fluir, você entra num favor de que você é suprido, você é alimentado, você é guardado, você é vestido, você é guardado por ele, quando você se entrega de fato. Então por isso a importância da gente conhecer Jesus.
estudar a palavra, se aprofundar na palavra, estar com pessoas que vão falar disso. Ontem, toda semana tem o GC da Lagoinha, que é um grupo de crescimento onde pessoas se reúnem para falar de Deus e para se alinhar com a palavra. E ontem foi um grupo de homens jovens ali de 20, 25 anos que se reuniram para falar de Deus e para se alinhar com a palavra. Isso é importante demais, porque à medida que você tem amigos que te aproximam de Deus, a sua fé, ela fica em chamas, a chama não apaga. Os amigos, eles são como água ou como lenha. Tem amigos que são como água e apaga o nosso fogo em Deus. Mas tem amigos que são como lenha e coloca mais fogo ainda. Só que a gente precisa escolher isso. É a nossa decisão entregar para Jesus e dizer: Jesus Cristo, apresenta para mim os seus amigos. E ele vai te apresentar pessoas. Às vezes tem um amigo seu que é como água que está o tempo inteiro tentando apagar a sua fé. Mas se você é nascido de novo, se você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, esse amigo que está tentando apagar a sua fé é uma oportunidade para você exercer e manifestar o fruto do Espírito que há em você. Então, quando você entende tudo isso aqui, você entra no fluir e no favor de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos... Gente, velho. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Cara, para você que acredita em Deus, eu te peço uma coisa. Se entrega para Jesus, busca Jesus, conhece Jesus, se necessário, batiza de novo, nasce de novo, faz o que for que tiver que fazer. Se mantenha perseverante e constância. Por quê? Porque por mais que aqui possa ter sofrimentos, batalhas, guerras, possam ter um caos acontecendo, tudo isso estão produzindo em nós uma glória eterna, que pesa mais do que o sofrimento, que a tempestade, que o deserto, que o caos, que o medo. Então basta você perseverar. Fica perseverando na fé e buscando mais, porque quanto mais mergulhado você estiver em Deus... Gente, quando você está no oceano, quando você está em cima do barco, quando você está do lado de fora das águas, você consegue sentir o vento, você consegue sentir a tempestade, certo? Quando você está no raso. Quando você desce e vá pro profundo, quando você mergulha nas águas, na piscina, no oceano, onde quer que você mergulhar, se você fizer um experimento, quando você mergulha lá no fundo, você não sente vento. Você não sente a tempestade, você não sente o tsunami, você não sente as ondas. Quando a gente está mergulhado lá no profundo. Mas se a gente estiver no raso, a gente vai sentir a quebra das ondas, a gente vai sentir o vento, a gente vai sentir a tempestade. Então o que você precisa é apenas mergulhar no mais profundo possível, para que porque é na profundidade que a gente encontra a paz que excede todo entendimento. É na profundidade que a quietude é encontrada em nós. É na profundidade que a plenitude é encontrada na gente. Então a gente precisa se aprofundar, mergulhar, para que a gente não venha sentir as ondas e os ventos. Para que as tempestades não façam nem cosquinha na gente. A gente precisa mergulhar profundo. Então, tem aqui, eu esqueci de pôr o versículo, mas está escrito: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele sustentará. Não lembro qual versículo é esse. Mas entregue para o Senhor as suas preocupações. Lembra do papelzinho aí?
que eu falei no início, vai anotando as preocupações, o que tem tirado a sua paz, o que tem te deixado ansioso. Vai anotando, que você vai entregar isso para Deus. E Ele te sustentará. Salmo 55, 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Jamais permitirá que o justo. Então, para a gente não cair, a gente tem que ser justo. E aí, eu vou dar um conselho para vocês, para a gente estudar. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Aí a gente vai no Google, pesquisa etimologia e origem da palavra justo. Quais são as características? O que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa mais justa? O que eu preciso fazer para manifestar o fruto do Espírito? O que eu preciso fazer? Aí você vai estudando, e aí você vai aplicando. E aí é simples, gente. Só que depende de tempo, você vai ter que investir tempo, você vai ter que renunciar a algumas coisas, você vai ter que sacrificar algumas coisas, mas a glória eterna é maior do que todo sacrifício, toda renúncia que a gente possa fazer aqui. E maior do que toda tempestade, do que todo deserto que a gente possa passar aqui. A glória que isso produz em nós. O crescimento que uma crise produz em nós é absurdo. Eu, depois que passei por uma crise recentemente de identidade, meu Deus, eu desanimei, não quero mais, não sei o quê. Foi o ponto-chave necessário para que eu possa estar fluindo muito mais e mergulhando muito mais profundo em Deus hoje. E para estar vivendo maravilhas, para estar vivendo milagres. Ontem foi incrível. Eu vou contar aqui, gente, mas é em relação a testemunho, tá? Eu vou contar só que em relação a testemunho. Não é pra ego nem nada do tipo, é testemunho para que você possa entender. Ontem, quando a gente saiu do GC, a gente foi lá no McDonald's, e aí quando a gente chegou lá, chegou um senhor que estava vendendo as balas dele lá, falando que ia comprar fralda pra alguém que ia nascer e tudo mais. E ele tava parecia meio, como é que chama quando, eu não queria falar bêbado, eu queria falar outra palavra. Embriagado. Tava meio embriagado. E aí ele pediu pra gente e tudo mais, aí eu falei assim, cara, não vamos dar o dinheiro, porque ele pode usar pra comprar outras coisas, né? Vamos comprar a fralda. E a gente dá a fralda. E aí saiu eu e mais um amigo pra comprar a fralda e ficou dois conversando com ele, com o moço. E enquanto a gente tava comprando a fralda lá, as coisas, os dois lá estavam conversando com o moço, falando, e a gente já pensou, tá, estão evangelizando ele. Então, alguma coisa vai acontecer. A gente comprou a fralda, levou pra ele, e aí a gente começou a conversar, eram 5, eu e mais 4 e o moço aqui no meio. E a gente começou a conversar, entender, ele tava contando a história dele, tudo mais. E aí o Vini, que é o nosso líder do GC, ele falou, posso orar por você? Ele falou, claro, lógico. E ele ajoelhou no chão, isso no meio da rua, gente. Ele ajoelhou no chão, todos nós estendemos as mãos nele e a gente começou a orar. Orar, e ele começou a se deleitar, ele começou a derramar, ele começou a cada vez mais sentir um peso e aí começou a chorar. E aí quando terminou, ele se levantou, ele aceitou Jesus ali, e aí, nesse momento, quando ele levantou, o arrependimento veio sobre ele. E ele começou a chorar. E aí, cara, só sei que foi maravilhoso. Foi uma maravilha aquilo. Alguém se arrependendo e voltando para Jesus. Ele falou, não, eu vou na igreja com vocês, eu vou com vocês, eu vou. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente mergulha em Deus, a gente começa a viver maravilhas como essa. Quando a gente mergulha nele, e é lógico, gente, esse testemunho não foi para glorificar a gente, mas para glorificar a Deus, porque tudo é para Deus e nada poderia ser feito se não fosse Ele fazendo. Entendeu? A única coisa que a gente fez foi disponibilizar. Senhor, eis-nos aqui para que o Senhor nos use para curar, para libertar, para expulsar demônios, para viver milagres. A gente se tornou disponível. Foi só isso que a gente fez. O resto é tudo. Até essa disponibilidade nossa é Deus que faz. Então,
Mas enfim, eu só contei esse testemunho para que você possa ser edificado e entender que Deus faz milagres. Deus, tem muita gente que não acredita, mas Deus ainda faz milagres, Deus faz maravilhas. Ele está vivo. Só que a falta de conhecimento nosso, o próprio, se não me engano, o apóstolo Paulo diz na palavra que o meu povo padece por falta de conhecimento. Por falta de conhecer a palavra, por falta de conhecer mais Jesus. Levando para o outro lado agora, sem ser espiritual, se você não entender como funciona, se você não conhecer como funciona o seu trabalho, você não vai conseguir fluir. Nós precisamos conhecer aquilo que a gente quer fluir. Se eu quero fluir no meu trabalho, se eu quero me tornar um empresário melhor, um funcionário melhor, um colaborador melhor, eu preciso conhecer mais o meu trabalho. Eu preciso desenvolver as competências, eu preciso desenvolver um caráter que vai contribuir com o empreendedorismo ou com alguma competência do seu trabalho. É a mesma coisa espiritualmente. Para a gente fluir em Jesus Cristo, nós precisamos nos disponibilizar e conhecer a Ele. E isso vai exigir da gente tempo, isso vai exigir da gente renúncia, isso vai exigir da gente, às vezes, coisas que a gente mais quer. Mas a glória que a gente vai ter é eterna. E não se compara. E não se compara com as coisas aqui da terra. Não tem como comparar as coisas aqui da terra, as tribulações, as tempestades, os desertos, com as coisas do alto. As coisas do alto, as coisas eternas são eternas, são muito mais gloriosas do que as coisas aqui. Então, às vezes, a gente fica preocupado, porque também a preocupação tem a ver com a comparação. Às vezes, a gente se compara demais com o outro. Às vezes a gente serve ou faz algo para esperar a aprovação de alguém. Às vezes a gente está esperando o tempo inteiro, vivendo numa aprovação de pessoas, vivendo querendo aprovação, vivendo se comparando com as pessoas. E isso destrói a sua identidade, a sua autenticidade, porque a sua vida está sendo pautada em outro e não em Cristo. Então o que você precisa fazer é deixar de se comparar, é deixar de buscar a aprovação das pessoas e viver a autenticidade que há em você. Porque Deus não nos fez em esteira de produto, Deus nos fez com as mãos, Ele nos moldou. Então nós somos moldados, então nós somos únicos, nós carregamos algo único. Então se a gente se compara com alguém, a gente está meio que falando para Deus, cara, aquilo que você fez em mim é ruim, eu quero aquilo que você fez no outro. É pesado. Mas é necessário a gente ouvir isso, porque isso nos confronta. Nós precisamos entender que nós somos únicos. Nós carregamos algo único e não precisamos ficar nos comparando com ninguém. Cada um carrega um ministério diferente, algo único. Cada um carrega um derramar único. Cada um tem a sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar. E a gente precisa acessar isso e ser autêntico. Mas quando a gente se compara ou quando a gente tenta buscar aprovação, servir para ser aceito, entregar algo só para ser aceito, só para mostrar, a gente está perdendo a nossa autenticidade e identidade, a gente está ferindo o nosso caráter. Então a gente precisa entender que o fruto do Espírito, que é aquilo, amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todos isso são manifestações do caráter de Deus. Então a gente precisa entender isso e nós manifestarmos o caráter de Deus aqui na terra através de nós. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Sendo imagem e semelhança de Deus, nós precisamos manifestar o caráter dele aqui. Porque nós somos imagem dele e nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós precisamos manifestar isso. Então, a partir de hoje, viva a vida com alegria. A alegria não é um estado, a alegria é uma decisão. A alegria é algo que é divino, ela é algo que não é circunstancial. A alegria é algo que você recebe, é um fruto do Espírito. A alegria é a gente manifesta.
não é circunstancial, ou seja, não depende das circunstâncias e das situações e momentos que você está, mas é um estado de gratidão por quem Deus é e o que Ele fez na sua vida. E às vezes a gente fica tão preocupado com algo que a gente esquece de desfrutar daquilo que a gente já tem. Às vezes a gente está tão preocupado com aquilo que há de vir que a gente esquece daquilo que Deus já fez com a gente. Traga à memória aquilo que te traz esperança, está escrito na palavra. A gente precisa trazer para a memória, a gente precisa lembrar das coisas que nos trazem esperança. Em vez de você ficar preocupado com o amanhã, em vez de você ficar ansioso com o amanhã, em vez de você ficar se preocupando com o que há de vir, lembre daquilo que Deus já fez na sua vida. Agradeça por isso, desfruta disso, viva isso agora. Por quê? Porque a gratidão, o desfrute, gera multiplicação. Então isso vai multiplicar para que no amanhã você receba muito mais. Ah, João, tive um dia ruim. Não tem desculpa. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Teve um dia ruim? Beleza. Amanhã, de manhã, a misericórdia do Senhor se renovará sobre você. Só que é decisão sua. Sabe aquela frase? Parece clichê, mas não é. Não é sobre o que acontece com você, é sobre aquilo que você faz com o que acontece com você. Parece clichê, mas é fato. Pode acontecer o que for. Se eu conseguir olhar para isso de uma maneira que vai me gerar algum aprendizado, cara, eu tô feito. Se eu conseguir alinhar a minha perspectiva para que eu aprenda com tudo e com todos, amigo, você vai entrar em um estado onde nada te tira do sério, mas você está sempre aprendendo. Porque a vida é sobre aprender e ensinar e aprender. A gente nasce sem saber absolutamente nada. Sem saber andar, sem saber falar, sem saber ler, sem saber se vestir, sem saber nada. Só chorar. E aí a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a ler, vai aprendendo a escrever, vai aprendendo a tudo. Aí depois a gente cresce e tem os nossos filhos. A gente precisa ensinar isso para eles. Então a vida é sobre isso. Um constante aprendizado e ensino. Ensino e aprendizado. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, o amanhã ele vai trazer a si mesmo suas próprias preocupações. Se a gente ficar preocupado com o amanhã vai chegar e a gente vai se preocupar com o depois do amanhã. Então é melhor a gente falar, quer saber? Eu vou viver o hoje aqui. É lógico, gente. A vivência do hoje não impede a prudência do amanhã. Vocês entenderam? A vivência do hoje, você viver o hoje, não quer dizer que você não tem que ter prudência para planejar o amanhã. Prudência quer dizer calcular risco. Então, nós sim, precisamos planejar, calcular, mas sem nos preocupar com o amanhã, vivendo o hoje. E ponto. Gente, pega o papelzinho de vocês agora, que vocês anotaram e escreveram. Segura esse papelzinho na mão e agora fecha os olhos. A gente vai entregar isso para Deus. Se você fez esse papelzinho, se não, tá tudo bem, só fecha os olhos. Pai, nós te agradecemos por essa live, pelos corações que estão aqui. Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor entre no coração dessas pessoas que estão aqui agora, que estão ouvindo isso. E elas escreveram, Pai, num papel, aquilo que tem tirado a paz dela, aquilo que tem deixado elas preocupadas, aquilo que tem deixado as pessoas ansiosas. Pai, eu peço que o Senhor entre no coração dessa pessoa e tudo aquilo que essa pessoa escreveu nesse papel, no bloco de notas, ou está na mente dela agora, Pai, que o Senhor traga plenitude e quietude. E que toda preocupação, ansiedade, medo, pânico, tudo aquilo que venha tirar a paz do coração dos teus filhos, que possam ser cessados agora. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa invadir o seu coração. Eu creio nisso. Eu creio que rasga esse papel agora. Começa a rasgar o papel e declarar que você é livre das preocupações, que você é livre da ansiedade, que você é livre dos medos e que não tem nada mais que consegue tirar a sua paz, porque você está firmado em Cristo Jesus. Então rasgue esse papel, dá um basta nisso, declara sobre a sua vida, começa a declarar agora que você é livre, que você é pleno e plena em Deus e que a paz que excede todo o entendimento dele invade o seu coração agora. Você é livre para fluir
Nada te para mais, nada te preocupa mais. Você agora está pleno e livre para viver e desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que um fluir venha sobre a sua vida, que um favor venha sobre a sua vida, que você possa ser renovado, que você possa ser transformado, que você possa avançar, que você possa alavancar tudo aquilo que você pôs à sua mão. Que aonde você pisar, o Espírito Santo de Deus e a presença dele possa ir com você, que aonde você tocar possa prosperar o lugar e possa ser transformado. Que você possa, a partir de hoje, ativar aquilo que está escrito, a luz do mundo e o sal da terra. Que você possa manifestar isso. Que você possa manifestar a imagem e a semelhança de Deus. Que você possa agir como nunca agiu. Que você possa se aprofundar em Deus como nunca se aprofundou. Que você possa buscar como nunca buscou. Louvar como nunca louvou. Que você possa se entregar como você nunca se entregou. E que de uma vez por todas você possa se entregar de fato para Deus. Então entrega para Ele. Entrega para Ele aquilo que tem te deixado preocupado, entrega para Ele aquilo que tem te deixado ansioso, entrega para Ele aquilo que tem te deixado com medo, entrega para Ele. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Então repete comigo assim, você que está aí de casa. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faça morada no meu coração. Apaga o meu passado. Escreve o meu nome no livro da vida. E, Senhor, eu peço para que o Senhor tire as preocupações do meu coração. Tire a ansiedade do meu coração. Tire aquilo que está impedindo a minha paz de fluir. Faça algo novo na minha vida, Jesus. Eu clamo isso a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Gente, estamos juntos até segunda-feira. É nóis.